Eu vou recordar essa matéria aqui do Intercept do Leandro, porque ela é realmente muito boa e é legal a gente lembrar um pouco disso aqui, ó. O criador radical católico da Espanha treinou em 2013 táticas que elegeram Jair Bolsonaro. E um dos discípulos foi o Alan dos Santos. É uma reportagem muito bem. Esse Ignácio Arzuaga. Vou ler aqui para vocês, só para vocês entenderem direitinho. Inácio Arzuaga veio ao Brasil com um projeto: aglutinar e equipar ativistas de extrema-direita brasileiros. A ideia era reproduzir aqui o sucesso da organização espanhola. Com o Razioir, Arzuaga pautava conversas públicas, influenciava políticos, tinha encontros no Vaticano, levantava dinheiro e conseguia estar sempre em evidência. A Razioir e a Citizen Go eram notícia constante, por exemplo, na Agência Católica de Informações, a ACI Prensa, serviço de 5 línguas e um dos maiores geradores de conteúdo noticioso católico no mundo. Renata Martins ficou mundialmente famosa por lá, apresentada como Madre Brasileira anti-aborto. Foi a ACI Prensa que, em 2013, espalhou notícias falsas de como a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ensinava menores a abortar e se masturbar. Olha o cartão de embarque dele, documentos muito bons nessa reportagem do Leandro. Criada em 2001, a Haze Oir foi o ponto de partida que se tornaria mais tarde a Citizen Go, uma versão turbinada da mesma ONG, mas com propósitos diferentes. A Citizen Go coletava assinaturas em abaixos-assinados a serviços de pautas que até hoje seus defensores chamam de pró-vida, o que basicamente significava tirar do poder das mulheres decidirem sobre o seu próprio corpo em causas como a do aborto, por exemplo. Em seus anos de militância, a Haze-Oir se aproximou do Vaticano a ponto de Arzuaga conseguir marcar encontros com o próprio Papa Francisco. Com acesso a cardeais importantes da Santa Sé, pregava deles instituições como a internacionalizar o movimento. A organização ouviu o Monsenhor Carrasco de Paula, então presidente do Pontifício Conselho para a Vida, que a Citizen Go deveria focar em unir os movimentos pró-vida no mundo. Isso aqui é a origem do olavismo, tá, gente? E quando o Leandro faz uma reportagem dessas, ele tem muito conhecimento, porque ele escreveu um livro, inclusive, sobre a Cosa Nostra, e ele foi correspondente do Portal Terra na Itália. Então ele conhece muito sobre essas organizações que formaram depois o então jovem Alan dos Santos. E aí tem, ó, a formação dele aqui, ó, Alan dos Santos. Vamos ler aqui rapidão. Um pouquinho melhor. Não há nos documentos do WikiLeaks lista dos participantes do movimento do Arzuaga no Brasil. Pode-se dizer sem medo de errar, no entanto, que seu conhecimento foi espalhado e rendeu frutos. O espanhol ensinou como as organizações poderiam levantar dinheiro aproveitando as suas redes. O esquema funcionava basicamente a partir de listas de e-mail com as quais as entidades poderiam pedir apoio financeiro para levantar suas pautas adiante. As técnicas foram depois atualizadas e sofisticadas, inclusive com o uso do software Salesforce, uma das mais poderosas máquinas digitais de relacionamento com clientes do mundo. O sistema funcionava espetacularmente bem. Uma tabela que está no acervo do WikiLeaks mostra que em apenas 9 meses, de dezembro de 2013 a setembro de 2014, a Citizen Go levantou 530 mil euros apenas enviando e-mails para uma base de destinatários em língua portuguesa. A lista, que começou com 2.302 inscritos, teria, ao final daquele período, 239 mil pessoas. Entre os títulos do e-mail estão: a você, que é um reacionário estúpido, e se nós não fizermos algo, vão matá-la. Ó, o seminarista Alan dos Santos aí, para vocês conhecerem um pouco sobre ele. Obrigado, Cláudia Filler, que já está aqui financiando o nosso trabalho, que é também recordar aqui das principais reportagens sobre o Alan dos Santos, que pode ser extraditado justamente pelo governo Lula. Com seus planos de expansão global, como mostra o planejamento de 2013 e 2014 do grupo, lançar Citizen Go, o Roa em todo el mundo, Arzuaga voou para o Equador, onde participou de um evento chamado Congresso Pró Vida. Nele também estava Felipe Neri, influenciador ultracatólico brasileiro, mas o legado espanhol deu resultados no Brasil. No inquérito que apurou a participação de militantes de extrema-direita nos atos antidemocráticos, a Polícia Federal, a PF, relatou: durante a busca e apreensão executada na residência de Alan dos Santos, foi encontrada uma planilha de doadores no canal Terça Livre, via a plataforma Apoia-se,
contendo mais de 1.700 linhas. Entre os 16 primeiros doadores, há um servidor público do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Raul Rangel, que realizou 27 transações que totalizaram R$40 mil. Juliano Carvalho, servidor da Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro, realizou 31 transações que totalizaram 15.500. Cristiano Cavalcante, servidor do Senado Federal, doou em 3 transações R$15 mil. Já a servidora do BNDES, Ana Maria da Silvia Glória, doou diretamente na conta de Ítalo Lorenzon Neto, sócio do Terça Livre, pelo menos R$70 mil. A PF recomendou que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, desse continuidade à investigação. O Procurador-Geral Augusto Aras, no entanto, mandou arquivar o pedido. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal acatou, mas em seguida determinou a abertura de um novo inquérito sobre o assunto, em que Jair Bolsonaro mais tarde foi incluído como investigado no TSE. Rodrigo Rodrigues Pedroso, um dos nomes que assinam os artigos inaugurais do site de Martins e de seu marido em 2013, foi convidado por Damares para integrar o grupo que vai revisar a política nacional de direitos humanos. Eles estão todos por aí e é importante vocês entenderem que a influência de Alan dos Santos, quando ele era seminarista, vem de muito antes e vem dessa extrema-direita católica. Isso é muito importante a gente mostrar para vocês e falar para vocês a respeito de todas essas informações.